Alô, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa vida para você que está assistindo, que acompanha o Tudo é Possível podcast. Eu sou Fábio Wood, como vocês já sabem, eu sou co-host aqui do podcast, junto ao nosso querido e amado Karim Feres, que hoje, excepcionalmente, entrará mais adiante aqui na nossa conversa. Um episódio para lá de especial, com um convidado mais do que especial. Antes de chamar o nosso convidado, quero convidar você a se inscrever no canal. Já sabe como é que faz, né? Clica aí em inscrever-se, ativa o sininho para você ser avisado a cada nova entrevista. As nossas conversas vão sempre ao ar nas sextas-feiras, ao meio-dia, e sempre com um convidado bacana e sempre com alguém que vai trazer para a gente uma história de vida, uma história de superação, uma história inspiradora. Tá? O Tudo é Possível, o podcast está aqui no YouTube e está também nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer. E sem maiores delongas, quero então apresentar para vocês ele que é advogado, psicanalista corporativo, mas ele é muito mais que isso. Ele é segundo ele próprio, inclusive, um reinventor de empresas. Vamos ver como é que é essa história de reinventor de empresas. Vamos dar, então, as boas-vindas aqui para o nosso amigo Carlos Felicíssimo. Bem-vindo, Carlos. Olá, Woody, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo aqui ao nosso papo. Estamos vendo aqui a nossa cadeira à sua frente aí. Houve um semi-apocalipse aqui na cidade de São Paulo e, por conta disso, iniciamos aqui a nossa conversa. Mas eu estou muito feliz de recebê-lo, conheço o seu trabalho. Gostaria que você, antes de qualquer coisa, dissesse aqui para a gente, contasse aí, explicasse um pouquinho melhor o que é essa história de reinventor de empresas. Como é que é isso? Primeiro, o Karim não veio, eu olho ali ou aqui, né? Eu vou olhando dos dois lados. Vai olhando. O Karim ficou sabendo que era comigo e fugiu, foi isso? Ou ele ficou preocupado? Ele ficou preocupado que ia tentar reinventá-lo? Eu acho que sim, hein? Pode ser. Acho que, de repente, você como psicanalista pode analisar aí o inconsciente dele se não agiu aí nessa história, viu? Então, esse psicanalista corporativo, reinventor de pessoas e empresas, Woody, nos conhecemos já tem um bom tempo, né? Ele, de fato, foi nascendo, né? Ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando forma nos últimos anos, desde que nos conhecemos até o momento presente. E nós sempre questionávamos, porque a hora que você vai num programa, ou você faz uma apresentação para um cliente, ou você fala com alguém, sempre vem aquela pergunta, né, do adjetivo, né? Quem você é? O que você faz, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu entreguei meu documento, né? O rapaz, de qual empresa? Então, a gente tem um pouco de qual empresa você é, né? E eu falei assim, não, pode ser só na pessoa física? Então, já tem muito tempo que a gente tenta construir... temos um convidado agora, eu vou apresentar o nosso convidado. Olha aí, olha convidado, Carlos, olha aí. Como é que você tá? Tudo bem? É possível, que aperto de mão forte, Woody. Tá Chegamos. É até possível começar o programa sem o host. Exatamente, aqui é isso, até isso é possível. Até isso é possível, né? Muito bem, olha aqui, que bom vê-lo aqui, Carlos. Estou felicíssimo. Somos dois. Meu parceiro Somos Woody, dois. que bom, já estão aí batendo papo. Muito bem. Em que ponto estamos? Então, Estamos no começo, né? O Carlos está aqui contando para a gente, explicando, então, o que vem a ser a reinvenção das empresas e das pessoas. Ótimo. Eu conheço o Fábio, cara, tem alguns bons anos, né? E na minha trajetória profissional como um todo, a gente sempre se questionou. A hora que eu cheguei aqui, me perguntaram, né? Você é de qual empresa? Então, a gente tem um pouco dessa mania cultural de perguntar, né? Qual que é o
o seu CNPJ. As pessoas perguntam pra mim, eu falo meu nome, Karim Félix, falam, da onde? Eu falo, daqui da... mesmo. Eu falo, daqui mesmo. Não, lá embaixo eu perguntei, falei, pode ser só eu, né? Então tem muito disso. E quando você vai visitar, ou vai apresentar, ou vai fazer alguma coisa, sempre tem o que você é, o que você é, né? O adjetivo, o subtítulo ali, parece que ele é mais importante. Exato. E a gente sempre tentou vários, e não fechava. E não só com o advento da pandemia, mas eu tive uma questão de saúde que eu pouco trato, pouco falo e quase ninguém conhece. Eu acabei, nesse processo todo, fazendo psicanálise, né? Me formando como psicanalista. Primeiro fazendo ou já como foi isso? Na verdade, foi junto. Foi junto? Olha que louco, que E legal. o mais divertido foi quando eu fiz a entrevista. Eu tinha tentado fazer terapia no passado, nunca consegui. Tinha uma certa aversão. Preconceito? Tinha um Olha que preconceito. coisa. Grande, não era pequeno. E aí eu fui entrevistado, né? Você tem todo um processo de seleção para entrar, onde eu fiz o curso. A pessoa assim, você acha que você tem algum tipo de sensibilidade que seria interessante você trabalhar? Eu, não tenho nada. Você tem certeza? Aí quando eu fui embora, eu falei assim, acho que eu fui reprovado. Aí eu fiz a formação, no processo entrou a pandemia, eu fazendo esse tratamento de saúde. Hoje as pessoas me perguntam, você tem alguma coisa para tratar? Eu falo assim, eu tenho várias. Pois é. Então, tomar essa consciência não é um processo simples. Eu achei que era difícil desconhecer o que você não sabe. Até eu descobri que conseguir dar luz e colocar aquilo na sua mão é tão complexo quanto. Pois é. Que você olha e fala assim, o que eu faço com isso agora, né? Você que é o mais da área, mas eu tô chegando à conclusão, quase idoso, de que consciência é a palavra, sei lá, do ser humano moderna. Porque a gente vai fazendo as coisas tão automaticamente. Sim. Você concorda com isso? Aí, ó. Tomar consciência. Tomar né? consciência, não é? E aí nós chegamos nesse nome de psicanalista corporativo, ele fechou. Nós brigamos com o consultor, com o coach. O meu trabalho, Karim, só para você entender, eu atendo empresas e pessoas com trabalhos de desenvolvimento, performance, saúde emocional, de uma forma muito intensa, não só na terapia, mas em trabalhos individuais de desenvolvimento, e fazendo seleção. Então, ficava esse mise-en-scène de que nome que usa, né? E aí o psicanalista corporativo fechou, porque quando nós começamos a pegar todos os projetos que eu já fiz na minha carreira inteira, a pessoa que é um consultor de marketing, de comunicação, que trabalha comigo, falou assim... E aí teve uma passagem da minha esposa no meio da nossa conversa, falou assim, esse é o nome. E quando você fala em consciência, foi a primeira vez, quando nós tocamos numa estrutura e nós fechamos um título e um subtítulo, a consciência fechou. Eu falei assim, é isso, faz sentido. Agora faz sentido. Que legal. E quando eu estudava e comecei todo o processo meu de análise, de estudo e de clientes, eu comecei a falar, mas peraí, eu tenho algumas coisas que meus clientes têm e vice-versa, então eu não sou o único, né? E aí o que eu estava falando para o Woody, olhar o que eu fazia para o que eu faço agora, na verdade o contrário, o que eu faço agora eu olho para o passado e falo assim, nossa, não fazia muito sentido o que eu fazia. Que louco isso, né? E legal demais, né? Porque você ter a consciência hoje em dia, porque o contrário, acho que muita gente, é o contrário, né? Não sei se, o que eu fazia fazia sentido, o que eu faço hoje não faz sentido. Pode ser que tenha gente assim, mas normalmente as pessoas falam, o que eu faço não faz sentido. Então, mas engraçado de se faz sentido ou não faz sentido, eu estou fazendo um projeto nesse momento para Portugal, para Lisboa. Que legal. Então, desde sexta-feira passada, eu estou falando com brasileiros em Portugal, portugueses lá e portugueses aqui. Que legal. Inclusive, fui convidado, amanhã de manhã eu estou no encontro que tem alguns portugueses no Brasil e tem um advogado que eu também estou indo conhecer. Então, eu estou na Semana dos Portugueses. Está sendo muito legal. Esse processo da consciência, dá um exemplo. Às vezes eu falo muito com profissionais, eu tenho um dilema. Uhum. Né? E a gente tem um costume de achar que o dilema é aquele creme, é o chantilly do café. Quando, na verdade, não é aquilo. Aquilo é só o que está à tona, que é o que os olhos veem. Não necessariamente o que o olho vê, é o que você enxerga, é o que você tem ou não de consciência. Verdade. Então, quando você começa a cutucar e a aprofundar, é impressionante a reação das pessoas quando, de fato, a consciência sobre o tema que elas queriam discutir vem a parte verdadeira da conversa. Então, a gente está nesse processo todo. É um renascimento muito intenso. Mas, e tempo, assim, para isso? Porque isso pode demorar uma semana ou pode demorar 10 anos? Depende da pessoa. Pode. Pode, porque não é sobre... É muito curioso quando você fala em tempo, as pessoas
as pessoas não, mas nós temos aí uma questão de internet, de celular, etc e tal, que é muita informação. Não necessariamente conhecimento. Então, quando você fala para uma pessoa que pode durar uma semana e pode durar 12 anos, tem muita gente que desiste porque se não acontece naquele momento exato, nos aflige, nos causa ansiedade. Pois é. A gente vive um momento de muita ansiedade, né? Porque você pega o celular, antigamente, eu me comparava com um grupo muito seleto de pessoas, né? Era só roda. Hoje, com esse telefone na sua mão 24 horas por dia, você não se compara mais com o seu grupo. Verdade. Você se compara com o planeta. Com o planeta, com o mundo, com as pessoas do mundo. Só que você ainda é o mesmo. Pois é. Então, assim, você não foi atualizado. Então, uma coisa é você ver a aceleração da tecnologia por um lado, que ela é muito boa, só que você continua na mesma estrutura. Esse conflito é um conflito que muitas pessoas não conseguem lidar. E não só esse ponto, eu achei que você ia falar isso também, talvez seja... Porque o aparelho também te trouxe o imediatismo, né? Antigamente você ligava para casa da pessoa, não atendia, você falava, não tá. Tudo bem. Né? Depois eu ligo. Você depois... não responde e já viu o desespero. Né? Por que não respondeu? Não gosta de mim. Não gosta de mim. Será que aconteceu alguma coisa? Onde será que tá? Não, e nós temos uma programação biológica, que é uma programação de que a desgraça e o medo tá sempre presente e o bom, o gostoso, o prazeroso tá sempre em segundo plano. Então, o que você falou, eu liguei hoje para você e você não me respondeu em 30 segundos, eu te fiz alguma coisa. É muito louco, né? É muito louco. Alguma coisa... É o negativo, né? A gente já pensa no negativo. Ou eu fiz alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa com ele. É isso mesmo. Então, eu tava aqui sentado e falei assim, Udi, eu acho que o cara não gostou do convidado que vocês chamaram. Porque ele não quis aparecer. A gente já estava aqui, Carinho. Já estávamos analisando seu inconsciente. O meu comportamento. Ele já estava cavando profundamente aí, achando caraminholas. É bem isso. Não, e as caraminholas, elas... E outro dia eu estava falando com um psiquiatra, muito amigo meu, Marcos Lago, uma pessoa fantástica. Marcos Lago. Conheço muito. Não, brincadeira, não conheço. Não conhece? Então conheça. E a gente estava conversando sobre isso. E a gente estava discutindo o porquê que eu dou essa preferência para desgraça e não para o prazer, né? Porque a gente tem uma estrutura de hierarquização da informação que sempre alerta para o problema. Por quê? Porque está associado à sobrevivência. Então tem muita coisa legal que nós temos, mas é o que você falou. Eu olho o celular, só os outros têm coisas legais, né? Que louco, né? Eu não tenho. E aí você fala do Felicíssimo. Eu tenho 2 sobrenomes, né? Felicíssimo Ferreira. Ferreira do meu pai e Felicíssimo da minha mãe. Eu nunca usei muito Felicíssimo. Aí quando começou todo esse processo de mudança e tal... Parênteses, pergunta psicoterapeuta. Não, você tinha um pouco de vergonha? Não, nunca tive vergonha. Por que você não usava? Por que você não usava? Não, os lugares que eu passei, quando eu mostrava meu nome é grande, Carlos Eduardo Felicíssimo Ferreira. Você entregava pro RH, eles já encurtavam e já faziam siglas. Então ia. Então eu lembro uma vez eu fui trabalhar no escritório, na época que eu fui advogado, eu coloquei, coloca então CFF. Esse era meu e-mail. Aí a pessoa já brincou, falou, não, porque não faz CF, Caixa Econômica Federal. Eu falei, pô, olha o bullying. Então, a história inteira foi nesse sentido. Não, mas encurta. Quando eu comecei a recrutar, quando eu comecei a fazer seleção, contratar pessoas para as empresas, na empresa que eu fui trabalhar também ficou o Ferreira. Quando começou essa discussão de consultoria, etc e tal, de escrever, de se expor, hoje esse bate-papo com você, Karim, eu tô até, né, eu tô novo nesse mercado, porque eu fiz muito isso antes da pandemia, e com a questão que eu tive de saúde, eu falei pro Udi, eu não tinha nem terno para vir aqui hoje. Eu dei tudo. Sobrou camiseta, calça jeans e acabou. Terno eu dei, gravata eu dei, camisa eu dei, relógio eu doei. Ainda bem que você não tinha terno para vir aqui hoje, né? Imagina, Udi, a gente... A minha esposa, outro dia eu brinquei com a minha esposa, peguei 2 caixas pretas que tem lá em casa de mudança, falei assim, minha roupa cabe aqui? Ela falou, cabe. Olha que Mas o que você tá querendo? Você quer mudar já? E o Felicíssimo... Aí, uma vez eu acabei... comecei a escrever na internet uma época que eu escrevia mais, aí acabei sendo chamado, acabei participando do programa da Ana Maria Braga. Legal. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, depois gravei mais alguns quadros para eles, e ela brincou com o Felicíssimo. E aí o pessoal já brincava comigo. Aí a gente assumiu o Felicíssimo, o Carlos Felicíssimo. Então, nesse renascimento, eu falei, vou usar o Carlos Felicíssimo. Legal demais. E aí você vai nas empresas, você vai nos lugares, muita gente me pergunta, você criou, né? É um marketing para chamar atenção. Demais. E aí, eu já usava meia colorida antes dessa moda da meia colorida. Então o pessoal... E aí eu brincava, falei assim, então, Felicíssimo da meia colorida.
você nunca mais esquece de mim. E isso começou a ganhar um volume muito grande. Olha que legal. Né? Mas é de verdade, não foi inventado. Mas não. e se eu puser assim, carinho felicíssimo, tudo bem? Você vai ficar... Fantástico. E vou trabalhar na mesma área também. E aí foi se construindo, Qual você diria que foi o momento mais marcante dessa sua reconstrução pessoal, mas talvez mais profissional? Eu acho que o profissional, ele vem a reboque, né? Ele vem a reboque. O meu renascimento, Pessoal. ele é pessoal. Tanto que falei pro Woody, às vezes eu olho para umas coisas que eu fazia, eu falo assim, como é que eu fazia isso, gente? Você não tem vergonha? Acho que foi uma questão que eu tive de saúde, que eu ainda trato. Porque você se vê numa situação... Então, você fala do terno, né? Você se vê numa situação que você tira da sua frente vaidade. Eu acabei vindo de Uber, né? Tava muito trânsito, ia chover. E aí o rapaz me viu falando com uma pessoa ao telefone. E aí, quando eu desliguei, ele... O que você faz? Olha, que legal. Que legal. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas. Porque eu tenho vontade. Eu comentei com essa pessoa que estava fazendo um projeto em Portugal. Ele... Nossa, mas eu tenho vontade de morar fora, tal, tá? E eu nessa minha jornada, eu já morei em algumas cidades por aí. E aí comecei a conversar com ele. E aí eu falei assim, olha, eu vou te dar um resumo muito simples. Esse meu processo me deixou claro, porque a gente fala assim, nossa, mas nós somos intelectualizados, nós podemos estudar, temos conhecimento. Quanto mais estuda, parece que a gente menos percebe o simples do dia a dia. Eu falei, olha, você tem vontade? Então faz, e faz rápido, porque passa rápido. Acho que a pandemia deu um pouco disso para as pessoas. Passa rápido e não está no nosso controle. E detalhe, o grande se torna pequeno e o pequeno se torna muito grande. A gente ocupa muito espaço do nosso dia preocupado com aquilo que é secundário. Verdade. E a gente não realiza. Então, por causa da seleção, Karim, eu já entrevistei mais de 15 mil pessoas. Sério? 15 mil pessoas é gente, hein? Eu já visitei mais de 3.500 empresas. Você começa a olhar e ver... E aí eu comecei a fazer consultoria, e aí fui para psicanálise, aí a coisa se embolou toda. É impressionante como as pessoas têm um medo de dar o passo para aquilo que elas desejam, para aquilo que elas sonham, para aquilo que elas têm vontade de realizar. Então, acho que esse processo da saúde, de perceber que eu consegui sair da cama, e de certa forma não, e tive uma segunda chance, eu comecei a falar assim, mas peraí, tem muita coisa em mim. Será que eu preciso de tudo isso para continuar essa jornada? Mas, de novo, só por causa de um chacoalho, né? Então, mas você, por um lado, a gente até pode falar que você deu sorte de ter esse chacoalho. E as pessoas que não têm esse chacoalho, né? Esse momento da vida, realmente, quando acontecem umas coisas assim nas pessoas, eu vejo que, de modo geral, a pessoa dá valor e fala, vou fazer valer. Se eu não fazia antes, vou fazer valer mais. Como dar esse chacoalhão de outro jeito? Não vou pedir para ninguém pular na frente da moto, do carro, né? Não faz sentido. Seria meio... Exato. Então. Mas eu difícil, falo... né? Então, outro dia eu fui tomar café, aqui relativamente perto. Eu estava saindo, estava fechando a cafeteria e eu tenho um problema péssimo, né? Como eu trabalho como consultor, psicanalista, faço processo, eu estou o tempo inteiro entrevistando e conversando e escutando histórias. Então, às vezes eu vou tomar café, eu tenho uma mania feia, né? Eu fico escutando o que as outras mesas estão falando, né? E vem muita ideia para escrever, né? Eu gosto de escrever coisas reais, eu não gosto de ficar escrevendo coisas fantasiosas. E aí vi uma menina conversando com a amiga, mas eu tô morrendo de vontade de ir pro Nordeste para visitar a pessoa X, mas aí eu fico com medo e com receio, e aí se der errado, e aí se der certo, e a gente, né, transforma aquilo. Verdade. Aí eu não aguentei. Eu tava saindo, eu falei, desculpa, eu não tenho nada a ver com a sua vida. É que meu trabalho às vezes me faz fazer isso. Eu sei que pode ser indelicado. Vai. Que legal. A menina travou. Falei pra ela, porque pode ser que amanhã caia uma gota, vire a sua vida, sem o seu controle, sem o seu desejo. E aí você vai perceber o quanto você deixou de realizar. Eu saí, eu virei para olhar, ela ainda estava parada na posição me olhando. Eu não estava lá mais. Tava sabe? Pensando na cena. Então, essa informação que te dá um momento de consciência, um lapso de que legal. consciência, não precisa vir especificamente porque teve um grande trauma. Não precisa vir porque você recebeu um chacoalhão. Às vezes, uma conversa, uma provocação específica. Eu te falo porque eu tenho N casos, quando eu trabalho com pessoas, que dá esse despertar. Não gostaria que as pessoas tivessem o despertar da forma que eu tive. Pois é. Né?
é possível de uma forma um pouco mais suave, mais doce. Tudo é possível. Tudo é possível, literalmente. Eu tô acabando de ler O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, um livro sensacional. O link tá aqui embaixo. Se você quiser comprar, acessa esse link para você que segue aqui o nosso podcast, o Tudo é Possível Podcast, vai ter uma condição especialíssima, como é o Felicíssimo. Vamos na... Né, não? Você falou de livro, eu tô acabando de escrever um livro, né? Tá acabando de escrever, que legal. O livro vai se chamar Felicíssima Escolha. Olha, que legal, que legal. A gente tá na fase final agora de revisão, etc e tal. Ele dá uma pincelada histórica, mas ele traz principalmente a metodologia que eu fui criando e fui aprofundando com esses chacoalhos, né? Eu acho que quando vocês me fizeram os questionamentos, acho que eu fui uma péssima referência para responder, acho que metade. Mas você está falando de livro, eu sou bem eclético nas leituras. Esse meu processo de 6 anos que eu estou passando, que começou em 2018, eu me virei para leituras muito específicas. Então, por isso, né? Então, eu li muita coisa sobre emoção humana, eu li muita coisa sobre resposta biológica, eu fui ler coisa indiana, eu li coisas muito diferentes e que me ajudaram, um pouquinho de cada leitura foi me ajudando para conseguir, principalmente, me segurar, me manter estruturado para não desistir do processo de recuperação. E aí eu comecei a entender, do ponto de vista da psicanálise de emoções humanas, quando você tem uma doença física, que você tem um machucado no joelho, a sua atenção é o machucado. Se o seu machucado daqui a um ano não tiver curado, possivelmente o seu machucado aberto vai ser secundário, porque a sua mente vai tomar controle dessa dor. Ou seja, uma dor que você não tinha mental, ela vai passar a existir. Verdade. E esse foi o meu processo. Então, as minhas leituras foram muito importantes para conseguir me manter com uma sustentação. E a minha leitura é uma leitura muito real, de pessoas que falaram assim, eu fui lá e aconteceu. Então, eu li desde um monge, um tibetano que mudou para a França, a um corredor japonês, mas eu li muita coisa técnica específica para falar assim, o que está acontecendo? Porque tinham respostas que eu não conseguia encontrar em mais de 35 consultas, 40 consultas médicas que eu fiz, com médicos diferentes. Olha que legal. Mas um dia eu te mando a minha relação que me acompanhou ali, lado a lado. De livros? Relação de livros? Então, mas se você pudesse citar talvez seja difícil. 3, 5... Vê qual que tem na cabeça aí que você tem, assim, algum... Por exemplo, o monge, ele era monge e deixou de ser monge? Não, ele era monge e ele mudou para a França numa... Eu esqueci o nome do livro. Sendo monge ainda. Sendo monge, fazendo um trabalho belíssimo. Foi um livro fantástico que eu li. A história também de um corredor japonês que tinha uma doença e ele começou a correr. E basicamente foi a cura dele. Então, tem tanto livro. Se você me pedir nome... Não, tudo bem. Olha, eu vou ter que... Não, tudo bem, Hoje, quando eu estava vendo, inclusive, eu estava olhando algumas coisas, né? Por causa daqui hoje. Mas eu vou ficar te devendo, sinceramente. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E assim, olhando para trás, né? O que você conseguiu realizar até hoje, você achava impossível? Teve momentos que você... Sim, o que você... Conta como é que foi eu esse... Eu achei que ia ser a casa da minha mãe, né? Ah, você nunca achou? Pô, mas você então pensava... Nunca achou que ia sair da casa da minha mãe? Eu olhava assim, gente, como o povo paga a conta? Outro dia... Eu que não vou sair Outro dia eu tava lendo uma matéria, né? Falando que tem uma faixa etária que tá demorando um pouco mais para sair da casa dos pais, né? Por causa de custos, e etc, etc. Aí eu brinquei e falei assim, não, fica tranquilo, que eu também achei que não ia sair da casa da minha mãe nunca. Aí eu brincava com a minha irmã e falei assim, comprar carro tá meio inatingível. Comprar um apartamento, eu acho que vai ser complexo. E é muito engraçado como a gente vai projetando isso, né? A gente vai colocando as barreiras, né? Elas não existem no primeiro momento, mas a gente constrói. Mas eu tive momentos... Eu acho que eu me coloquei, cara, em muitas situações específicas. Você se colocou em situações difíceis, assim, vamos dizer. Eu fiz retrospectiva. Isso. Por causa do livro. E ter escrito o livro foi intenso. Porque me pediram que eu refletisse muito algumas passagens da minha vida. Eu falava assim, mas por que você fez aquilo, sujeito? Que loucura, né? Então, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu passei momentos bem peculiares. E aí que você começa a descobrir, a gente tem um poder de transformação. Então, de fato,
tudo é possível. Porque a gente pode. A gente pode, não só profissionalmente, como pessoalmente, como saúde, como financeiro. O ser humano tem uma potência de realização fundamental. Mas eu tive momentos com a empresa, no meio da pandemia, minha saúde, eu achei que eu dei uma segurada na empresa, eu cheguei a pensar que minha empresa possivelmente faliria. Momentos... Então, em vários âmbitos, pessoal e na empresa. Eu estava lendo uma matéria essa semana, eu faço muito curso rápido, né? Tanto no Brasil quanto fora, e eu faço coisas bem diferentes. Eu estava assistindo a aula de um professor canadense, e ele trouxe dados da Forbes, né? A Forbes fez um estudo uma vez que as empresas têm ciclos, grandes empresas têm ciclos de 30 anos. E que a população, mesmo sendo uma população de baixa renda, de médio, de alta renda, existem ciclos. Quem está embaixo vai descer, quem está em cima vai subir, quem está no meio para. Então, isso é muito comum. Isso faz parte do desenvolvimento do todo, né? Então, eles falam, se você pegar todas as capas da revista, tudo foi mudando, né? Empresa que subiu, empresa que caiu, pessoas que subiram, pessoas que caíram, pessoas que ficaram ricas, pessoas que ficaram pobres. Isso acontece com a gente. Só que a gente tá o tempo inteiro, a gente vive em comparação, né? Então, a gente gosta de subir. A gente não suporta cair. É verdade. E eu já passei os dois lados da moeda. Acho que quando eu olho, eu me mantive estável, mas eu acho que cair e subir não é nem bom e nem ruim. Faz parte. É um processo. Faz parte do caminho. O ponto é o como você reage àquilo. E acho que aqui foi o que me manteve em pé, né? Eu não comparo, mas como eu tô no meio de muita gente, eu falo com muita gente ao mesmo tempo, né? Então esse rapaz para mim no carro falou assim, então, cara, eu escuto muita coisa, morar em Portugal é maravilhoso, né? Depende. Assim, São Paulo é tão bom e tão ruim quanto é morar em Portugal, como é morar em Londres, como é morar em qualquer cidade do planeta. E eu demorei para descobrir isso, eu tive que cair e levantar muitas vezes para descobrir de que não tem paraíso no mundo, mas existe uma possível felicidade, que é uma felicidade que está com você. Estar aqui hoje pode ser extremamente divertido, estar aqui com você hoje pode ser extremamente desagradável. Não é sobre o outro. Nunca foi sobre o outro. É sobre você. E aí ele começou a me perguntar um monte de coisa, aí minha cabeça começa a ligar nos 520, comecei a escrever muita coisa, né? Aí eu fiz um post quando eu estava vindo para cá. O problema é da internet... Não sei se pode falar palavrão aqui, hein? Desculpa. Pode. Eu escrevi assim, o problema é do cigarro, da internet ou da maconha? Não é de nenhum dos três. A pergunta é o que você faz com o que você recebe na sua mão. É tão simples quanto isso. Só que é tão simples e a gente complica tanto de que a gente não consegue mais transformar o que está ao nosso redor. Porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Os momentos que eu mais cresci profissionalmente foram os momentos que eu deletei o planeta ao meu redor. É mesmo. Carlos, o que passou na televisão ontem? Não sei. E no jornal também não sei. O dólar subiu, desceu, não sei. Apesar de que, se você me permite, né? Eu falei para minha esposa outro dia, eu vou começar a investir em azeite, né? Porque azeite está subindo mais do que gasolina e do que o dólar. O mesmo azeite que eu comprava em janeiro, eu pagava R$20, está sendo vendido a 45 então, agora você feira. Tá vendo TV. Então agora você tá vendo TV. Não, na verdade, eu fui pesquisar o preço. Tá indo no mercado. Eu fui comprar de um rapaz na feira. Queria 3 latas de azeite. Ele, R$100 e poucos. Eu falei, não, peraí, R$20 vezes 3, tá dando 60 na minha conta. Eu falei, não, senhor, já tá 45. Eu falei, mas não passou 6 meses do ano. Aí eu brinquei com a minha esposa outro dia, vamos começar a investir em azeite, né? Que loucura. Ô, Woody, nossa, eu tô embasbacado aqui com... Antes do azeite, o azeite foi pra quebrar o gelo, mas antes, cada coisa bonita que você tá falando. Aliás, se atende, acho que eu vou fazer terapia com você, viu? Porque atende particular, assim, tô precisando, Woody. O bacana da psicanálise... Estamos todos. Desculpa, o bacana da psicanálise, eu tentei fazer psicologia, aí larguei. Mas tenho vontade de voltar ainda. Eu me apaixonei pela psicanálise. Aí o Woody me perguntou, qual que é a sua linha? Eu falei, nossa, mais um chato fazendo essa pergunta. Mais um chato fazendo essa pergunta. A psicanálise tem toda uma estruturação por Freud, tem depois as suas correntes, né?
Mas eu gosto de ler um pouco de tudo. Você me perguntou de um livro, tem um livro que eu acho fantástico, um qual? psicanalista, que é a corrente inglesa, que é do Winnicott, que é Tudo Começa em Casa. Olha, como eu falo muito com líderes, né, com diretores, gerentes, presidentes de empresa, etc e tal, eu brinco muito com eles. Se vocês querem pegar o melhor exemplo de liderança, enxerguem vocês mesmos no papel de pais. E esse livro do Winnicott, ele é fantástico, porque tudo começa em casa. Quando você começa a estudar um pouquinho o comportamento... Outro dia eu tava falando com vários diretores, aí eu puxei um no canto e brinquei, falei assim, sabe qual que é o desafio de falar com um adulto infantil? Ele, qual? É que a criança sempre tem razão. Então, quando você vai trabalhar com adultos que ainda têm um comportamento infantil, não sei se você conhece algum, eu conheço alguns. É difícil, né? Ele quer sempre ter razão. E quando você olha a referência, quando você vai estudar liderança no mundo, Carinha, é muito curioso. Eu discordo, e acho que eu que tô certo. Hein, Woody? Então, entendeu? Quando você vai estudar liderança no mundo, não sei se você sabe, mas é o curso mais vendido no planeta. Não sabia. Liderança. O tema liderança é o curso que mais se vende. Se você quiser, inclusive, sair daqui e começar a vender liderança, é uma possibilidade. Mas você tá falando isso porque todo mundo nomeia como liderança ou porque são os cursos de liderança? O curso de liderança é um curso vendido no planeta. Toda universidade, todo canto, é ali o top 3, vende mais do que curso para ensinar você a vender. Mas por que você acha isso? Que as pessoas não é que eu acho. Não, então, por que Não, por que você acha que rola isso? Porque... Primeiro que tem uma auto-intitulação de que liderança virou cargo, né? Isso não é uma verdade, né? Então, assim, liderança não é cargo. Então, o primeiro ponto é porque as pessoas no mundo executivo buscam isso, vai. Você tem toda uma questão estrutural, mas a liderança não está só no mundo executivo, ela está no nosso dia a dia, né? E aí começaram as teorias. O autogestor, o gestor coach, o gestor líder, o líder não sei o quê. Mas o tema liderança, se você jogar na internet, ele fala assim, curso de liderança, você vai ficar assustado com o volume que tem. Por que se ensina muito liderança usando nomes conhecidos como, vou dar um nome aqui, Bill Clinton, Papa? Porque como é que eu consigo referenciar se aquela pessoa causou impacto ou não? Então, eu preciso em pessoas conhecidas. Só que, na verdade, se você for na essência da liderança, os melhores casos para você analisar é a relação de pais e mães com seus filhos. Por que eu não trago isso à tona em grandes cursos? Porque eu não tenho acesso à vida particular das pessoas para mostrar o que aconteceu. E eu fui descobrindo nos meus estudos que existem duas relações com muito impacto no nosso desenvolvimento, no seu e no meu, principalmente agora na fase adulta. Primeiro que o 0 aos 7 é crucial no nosso desenvolvimento como adulto. E aqui vem essa questão do adulto que se continua infantil ou não. Tem uma relação enorme com o 0 aos 7. E 2, a principal palavra-chave da liderança, depois de pesquisar muita coisa, entender muita coisa e promover muito desenvolvimento, muito trabalho, é autoconhecimento. Eu não consigo falar dele, eu não consigo falar do Woody sem antes falar de mim. Porque se você não tem algumas questões muito fortes resolvidas, você imagina você ter uma liderança que gerencia 1, 2 ou 100 pessoas que tem essa postura de ser um adulto infantil. Você não consegue ter relação com ele. Porque a única palavra que vale, a única resposta que é afirmativa e que é certa é a dele. Então, se você não quebrar isso, dificilmente. Então, não tem como você impactar o próximo se você não se auto-impactar. E como é que você se auto-impacta? Ganhando consciência. Agora, ganhar consciência, meu amigo, às vezes é puxar coisas que a hora que você enxerga, você se olha, e a gente nega muito, né? O que nós escondemos. Então, o meu processo foi muito nesse sentido, né? Foi muito nesse sentido. Às vezes eu sento em casa, revisando o livro, e falo assim, meu Deus do céu, o que vem pela frente agora? Que legal. Legal demais. Disso. Legal demais. A gente tem um momento de troca de presentes e depois eu vou pedir um conselho para você. Eu vou pedir para você dar um conselho aqui para os nossos espectadores do nosso podcast. Vocês pagam por conselho ou não? Olha, até agora não dá um conselho pequeno. Dá um dos pequenos, assim, aqueles que você tem, assim, sabe? Pouquinho. Woody, você quer... Vamos primeiro presente ou primeiro conselho? Vamos ouvir aí, vamos ouvir primeiro. Vamos ouvir vale o conselho. Para dar uma luz, para dar uma luz. Para as pessoas que têm ainda dúvidas sobre essa possibilidade da vida, sabe? Essas viradas de chave, seja lá como, né? Quantas coisas podem ser feitas aí. Então, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Sério? Sério. Você aprofunda demais, gente. Mas isso? Você falou aí coisas Vocês podiam ter me falado antes, né? Eu tinha me preparado para um negócio desse, né? Não, de novo, eu converso com pessoas muito plurais, tá, Karim? Pessoas muito plurais.
independentemente de ser uma questão pessoal ou uma questão profissional. Acho que eu estava falando para o Woody, eu gosto de falar sobre transformação de casos reais, se você me permite. Outro dia eu estava em casa no fim de semana, eu estava ocupado fazendo um trabalho e meu telefone tocou via WhatsApp. Eu nem sabia que dava para... Não, desculpa, Instagram, eu nem sabia que dava para você ligar para uma pessoa. Dá para ligar. Eu já tive que ligar para minha sobrinha para ela me ensinar a usar, porque... Você não tem filho ainda? Eu tenho uma filha de 6 anos. Então daqui a pouco ela vai te ensinar muita coisa, relaxa, né, Woody? E aí tocou, eu falei, o que tá tocando? Muito. E eu achei que era o telefone, então eu desencanei e tal. Depois eu fui olhar. Uma moça me ligou, que me acompanha no Instagram. E aí depois que eu vi, né, eu mandei mensagem, e tinha um monte de texto depois, né? Ela falou assim, eu tava com um problema, aí eu gravei, falei, desculpa, eu não vi, eu nem sabia que dava para ligar pelo Instagram e tal. Eu falei, eu tava no ônibus, ela é mãe, pelo que eu entendi, ela é mãe solteira, parece que ela tem 2 filhos, do que eu me recordo. Como eu falo muito com gerentes, diretores, presidentes, donos de empresas, as pessoas acham que esse é meu único mundo, né? Isso é uma grande mentira, porque a minha história foi uma história de crescimento, né? Não sei se você sabe, mas eu já fui entregador de pizza. Ah, é? Já fui entregador de pizza, já fui gerente de restaurante, Que legal. fui barista, barman. Que legal. Depois virei advogado e sou empresário já há 15 anos, né? Nessa área. Nessa área. Há 18 nessa área, há 15. Que legal. Já morei em alguns países e agradeço, tenho um privilégio hoje de atender corporações pelo mundo todo. E ela me escreveu e disse o seguinte, eu tive uma crise de pânico dentro do ônibus. Tive uma crise de ansiedade, tive uma crise de pânico. Eu parei. E isso em que fase? Isso tem 2, 3 meses. Isso agora. E eu te liguei porque eu comecei a pensar em alguém que pudesse me acalmar. Eu não a conheço. Eu nunca vi na minha vida. Eu já aconteceu isso algumas vezes. E eu lembrei de você, pelas coisas que eu leio que você escreve. Olha, que legal. E eu fiquei extremamente comovido, fiquei extremamente feliz. Fiquei triste de não ter atendido, porque se eu soubesse que tinha essa gravidade, eu teria atendido com todo prazer, como eu sempre fiz. Eu sempre respondo, às vezes eu posso demorar um pouquinho. Então, pegando um pouco desse exemplo, e ela falou assim, eu comecei a pensar um pouquinho nas coisas que você escrevia, etc e tal, e eu me acalmei. Olha que legal. E ela depois me escreveu, peço até desculpas de eu ter te ligado, porque você não me conhece. Eu falei, fica tranquila, né? Então, esses processos de caída e de subida, e pegando aqui o gancho do tudo é possível, de fato, tudo é possível. A gente precisa entender um pouquinho, algumas regrinhas muito rápidas e simples. Nós não controlamos a vida, mas ela pode ser maravilhosa. Só que aquele pouco que está na nossa mão, a gente precisa entender que a gente precisa fazer. A gente não tem que ter medo de tentar. E eu percebo, desde uma pessoa extremamente instruída e uma pessoa com baixa instrução, e cada um entende o que é instrução para cada um, a gente tem uma questão que foi se socializando de que eu não posso tentar. Então, uma coisa que me assusta muito nas pessoas é o medo de tentar. A gente nem tenta já com medo de que vai dar errado. O meu podcast não vai para frente, a minha fortuna não vai acontecer. O meu podcast também? Não, eu tô brincando. Mas tira essa frase pra lá. Não, mas olha lá. Você viu a sua reação? A reação já é reação de medo. Verdade. Quando, na verdade, é uma reação de falar assim, uau, eu posso. Eu posso. E pode ser que você caia. E cair é tão divertido quanto crescer. Só que a gente foi se construindo pelo medo, pelo receio, pelo menor. Verdade. E isso nos impede de darmos passos. Outro dia me chamaram, você faria um trabalho gratuito? Eu falei, faria. Você falaria com pessoas desempregadas? Eu falei, eu falaria, mas eu tenho algumas condições. E qual que é a condição? Eu falei, a condição é eu poder falar de coisas reais. Ele falou, você é sério? Eu falei, não, porque as pessoas ficam fantasiando e eu gosto de falar de casos reais. Aí fui lá, tinham 30 pessoas na sala, né? Eu falei, olha, gente, eu sei que a maioria que deve estar com medo. Pessoal, medo do quê? De mais uma pessoa tentando dar a fórmula mágica do emprego, né? Então, eu vou deixar de lado o discurso guru e vou tentar fazer diferente. Alguém aqui está desempregado? Todo mundo levantou a mão, né? Infelizmente. Aí eu perguntei, alguém aqui tem algum sonho de alguma empresa? Aí uma moça levantou e falou assim, eu sonho em trabalhar nessa empresa. Acho que não pode falar o nome da empresa, não vou falar, tá? É, melhor não falar. É super conhecida, todos nós consumimos produtos. Eu sonho. Eu falei, que área que você quer trabalhar nessa empresa? Na área de marketing. Falei, que legal. Por que você não está trabalhando lá?
Ah, porque eu já fiz de tudo. Eu falei, de tudo você não fez. Tudo é possível, mas nem todo mundo vai fazer tudo para ser possível. Aí eu falei, o que você já fez? Ela falou, eu já mandei meu currículo. Eu falei, então, Isso é de tudo. todo mundo faz isso. E todo mundo com esse advento da tecnologia que é muito boa, tem gente que se acostumou com isso aqui, ó. O meu braço onde ele alcança. Só o que até ele aí, né? alcança é onde eu vou. E todo mundo dentro de casa hoje acha que sentado no computador mandar currículo é suficiente. Eu falei assim, foi isso que você fez? Ela foi. Eu falei, vamos tentar uma coisa diferente? Ela, tipo o quê? Eu falei, vamos ligar na empresa? Ela, você tá de brincadeira. Eu falei, não. Quantas pessoas hoje fazem isso? Te garanto que é a minoria. Peguei, tipo, uma pessoa... Joga na internet. Pegaram o telefone, eu peguei meu telefone, botei em cima da mesa, e aí atendeu. Por favor, boa tarde, aqui é da empresa tal. Eu falei, por favor, eu queria falar com a área de marketing. Quem gostaria? Carlos, da onde? Eu falei, então, é o Carlos querendo falar com a área de marketing. Você quer falar com quem? Eu falei, olha, vou ser muito honesta, eu não sei quem é a pessoa, mas eu preciso falar na área de marketing. Acabei batendo um papo com a menina, ela foi muito simpática e transferiu. Quando ela transferiu, atendeu uma moça. Eu falei assim, qual é o seu nome? Sei lá, Juliana. Eu falei, Juliana, espera só um pouquinho. Peguei do telefone pra menina. Falei, você quer assumir a ligação? Ela falou, não. Aí eu puxei o telefone pra mim e falei assim, Juliana, como vai? Desculpa. A minha história vai ser a coisa mais escabrosa que você escutou essa semana. Mas eu liguei, hoje nem quase falei o nome da empresa. Eu liguei na empresa porque eu sonho em trabalhar aí na área de marketing. Pode ser que vocês não tenham emprego, pode ser que não seja você a pessoa responsável, mas assim, me deu uma loucura de ligar, eu liguei. Obrigado por me atender. Se você quiser desligar, tudo bem, eu vou entender. Eu falei, não, faz assim, eu tô de licença, mas você atendeu. Não, que meu ramal tá transferido pro meu telefone. Pro celular. Anota meu telefone, celular, anota meu e-mail, manda o seu currículo, me liga depois com calma e eu te conto um pouquinho como é que funciona a empresa e no que eu posso te ajudar. Processo. Falei assim, me dá só um minutinho, Juliana. Ela, tudo bem. Eu peguei o telefone de novo e dei pra moça. Falei assim, você quer continuar agora? Ela piorou. Você tá brincando. Aí eu peguei e falei assim, Juliana, muito obrigado pelo seu tempo. E eu desliguei. Aí eu olhei pra ela e falei assim, aquela oportunidade que você não tinha feito tudo e nós tentamos algo novo, apareceu. Por que você não quis fazer? Porque me deu medo. Que loucura, não? Que loucura. Não sei se era o que você queria, mas eu acho que foi a melhor forma de ter que explicar para as pessoas. Fantástico. Não, o que eu quero é o de cada um. Fantástico. Fantástico. Agora, só para complementar, eu falei que a palavra positiva de hoje em dia do mundo é consciência. Sim. E talvez medo, né? Porque negativa. A negativa talvez medo, né? Porque primeiro as pessoas têm que ter consciência de que tem medo. Você tá sábio hoje. Tô sábio. Você tá sábio. Eu cheguei atrasado, não caí, você falou, a gente mas cai. foi por isso, né? Eu vim me preparando. Onde você tava? Tava fazendo eu acho que é um pouco de... A gente nem tem consciência desse Pois medo, né? Assim, é. falando objetivamente, claramente. Mas a gente vai sendo estruturado, Karim, a gente vai armazenando memória. E tem uma estrutura fisiológica nossa que dá um comando maior para a memória do medo, porque ela nos mantém vivo, né? Que é uma sobrevivência primária. Mas a questão é que a gente tem que tentar reverter isso, olhando para o todo, e coisas básicas. Esse exemplo dessa moça não foi a primeira vez que eu fiz, tá? Uma vez eu ajudei um grande profissional que queria aprender a fazer comercial. E eu falei para ele, que empresa que você sonha em visitar? Porque a primeira coisa que ele me perguntou, quando nós começamos a fazer o trabalho, foi assim, que técnica de vendas você vai me ensinar? Aí eu falei para ele assim, anota aí. Ele pegou o papel e a caneta, eu falei, www.google.com.br. Ele falou, não entendi. Se você jogar vendas lá, vai ter um monte de coisa. Assim como liderança. A nossa questão hoje, Karim, não é falta de informação. Nossa questão é conhecimento. É transformar informação em resultado. E para isso eu preciso agir. Eu preciso agir. As pessoas têm medo da ação porque elas têm medo do resultado. Que o resultado não seja o que elas gostariam. E isso as bloqueia. E aí, quando ele ficou me olhando, ele falou assim, que empresa você quer visitar? Eu quero visitar o Karim. Eu falei, então vamos ligar para o Karim. Mesma coisa. Falando de um executivo, eu te falei de um exemplo desta moça. Te falei do exemplo agora de um alto executivo. Ele falou assim, eu não vou ligar.
E nem sei como é que faz isso. Falei, assim, como você liga para sua esposa. As pessoas, elas deixam a coisa enorme. Verdade. Aí eu liguei para ele. E eu marquei a reunião para ele. Aí quando eu desliguei, ele ficou me olhando e falou, era isso? Então, às vezes, nós precisamos de um pequeno exemplo. Acho que aqui entra o exemplo legal, o exemplo, não vou chamar positivo ou negativo, porque muitas vezes a gente acha que as coisas são inatingíveis. Por uma estruturação nossa de infância, de adolescência, etc e tal. E quando alguém vem e te mostra que é possível, você fala assim, era o empurrão que eu precisava. Então, eu acho que a gente precisa compartilhar um pouco mais isso para que esses empurrões sejam um movimento, para que as pessoas tomem essa coragem de saber que elas podem arriscar, que não é feio e que se elas caírem, elas não são a desgraça do universo. É só uma fase para que elas possam fazer um próximo passo e etc. De novo, você não dá o terceiro passo, você não der o primeiro e o segundo. É bobo, mas nós desaprendemos que, de fato, a construção começa pelo simples. O ser tudo possível só é possível se eu der o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Mas tem que ser prático, senão fica muito teórico. E às vezes a teoria demais assusta. Você sabe que é maravilhoso tudo que você está falando, maravilhoso, e é um pouco o fulcro, o conteúdo que a gente quer passar no nosso podcast. A gente não quer que seja mais um podcast, né? Que a pessoa veja e depois desligue. Não, veja e faça alguma coisa. É isso que a gente quer, que motive as pessoas a fazerem algo. Porque eu acredito realmente que tudo é possível. Eu acho que ia ser um barato isso aqui, desculpa, dando um pitaco, né? Se as pessoas pudessem ligar para você na hora, acho que ia ser muito legal. Olha aí, vamos mesmo pensar nisso. Mesmo com o seu convidado, porque essa questão do real dá para as pessoas... Porque às vezes a gente está aqui, né? Às vezes eu converso com as pessoas... Carlos, mas para você é fácil falar, né? Porque a gente só olha o momento presente, né? E a gente tem uma questão com imagem, com, né? Tudo que é bonito parece que chama mais atenção e é mais perfeito e tal, o sucesso e tal. E às vezes quando você dá esses exemplos e mostra o trajeto, quando você... Porque é muito curioso, eu vejo as pessoas falando assim, as pessoas precisam entender que ser rico não faz diferença na vida. Ter saúde não faz diferença na vida. Sim, se você tem saúde e tem dinheiro é fácil falar. Exato. O que eu acho legal é a gente mostrar que, ok, ser rico não faz diferença na vida, mas deixa eu te mostrar como eu fiquei rico. Exato. Porque quando você pega uma pessoa que está machucada, falar isso, o efeito é muito pequeno. O efeito é muito pequeno. Porque falar quando você está confortável é fácil. Repara que dificilmente pessoas vão falar de dor. Dor é uma coisa que nos persegue. E todo mundo tem. Mas dificilmente uma pessoa virá aqui para falar assim, deixa eu chorar no seu programa. Porque socialmente não atrai. Não é instagramável. Então, às vezes, se você tivesse alguém que pudesse dar pitaco, até perguntei para minha esposa, falei para ela assim, se for ao vivo, etc e tal, ou não for, ou como for, se alguém puder ligar, tem uma questão de que você consegue fazer esse movimento que é real, de pessoas que às vezes me ligam e falam assim, mas como é que eu faço isso? E um pequeno empurrãozinho, eu tenho N casos de pessoas que me procuraram depois de 5, 10 anos, falaram assim, você não faz ideia como aquele empurrãozinho que você me deu mudou a minha trajetória. Que legal demais. E a gente quer que esse programa aqui, que o Tudo é Possível podcast, especialmente esse episódio do Carlos Felipe, seja um empurrãozinho para você, que precisa fazer algo. Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser presidente da República, presidente da empresa. Pode ser. Pode ser. Também acho. Pode ser. Pode ser. Então pode ser isso. Pode ser presidente da República, presidente da empresa, mas tudo não precisa, possível, né? mas não precisa ser isso. Se você tem uma coisa pequena, vá lá e faça. Sim. Carlos, felicíssimo demais, demais. Olha, maravilhoso, hein? Não foi encomendado, hein? Quer dizer, né? Parece que eu que passei para ele, tudo é possível. Fala sobre isso aqui, ó. Fala assim, ó. Não, eu cheguei aqui hoje, o Woody falou assim, vamos começar? Eu falei, ainda não sei o que eles querem que eu fale, mas tudo bem. E ainda sem apresentador, né? E ainda sem apresentador. Bom, Carlos, a gente tem aqui uma troca de presentes, né? Então, você vai ganhar aqui 2 botões. O cara achava que ia ganhar um mega presente. 2 botões, 2 botões. Obrigado. Mas aí você vai ganhar aqui a lembrancinha. Mas você vai ganhar um mega presente aqui do nosso, que você conhece, do nosso amigo talentosíssimo, Fábio Woody. Fábio Woody. Né? Quantas coisas, roteirista, diretor, cartunista, né? Não é isso? E lê a alma dos nossos convidados. Você tá com o seu presente fácil aí? Eu preciso te dar um presente também. Não precisa. Se você não quiser, não precisa. Então, o Woody falou assim, ó... Não precisa. Quanto mais inusitado, melhor.
Aí eu falei assim, caraca, o que eu vou levar pro cara? Eu nunca vi ele na minha vida, né? Posso ser elegante, posso ser deselegante. Aí tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre usei. Lembra que eu brinquei com você do felicíssimo e etc? Sim. E aí a minha esposa falou assim, você vai ter coragem de fazer uma doação? Eu falei, olha, vou ter que discutir isso na terapia depois. Mas aí o que eu vou fazer? Você não viu a meia que eu tô, né? Não vi. Eu tirei uma da embalagem hoje só pra você. Você tirou a embalagem, mas usou. Usei. Você Eu vai usei. me dar essa meia Não. aí? Mas, E você- mas aí eu tô te dando a opção. Ah. Você tem a opção Qual? de ficar com essa que eu tirei da embalagem hoje, Ah, que é um sorrisinho. Ou você tem a outra que eu ia usar. Eu tava na dúvida qual usar. Se eu ia usar essa ou se eu ia usar essa. Aí eu olha, acabei botando essa. Mas a escolha Você é tem a sua. opção você tem a opção aromatizada ou Eu não tenho chulé. aromatizada. então, eu vou Climatizado. fazer o seguinte. Agora que você me conhece, qual você me daria? Eu já percebi que você prefere a não usada. Não, eu acho que o sorrisinho mesmo usada, tem mais a minha cara. Mas pode ser essa daí também, tá? As duas estão lindas, Não, estão ótimas. A escolha é sua. O sorrisinho, eu acho que a minha cara é o sorrisinho, né? Então, A minha essa é do daqui sorrisinho. eu tirei, ó. Olha aí, ó. Você vê, ela ainda tá com. Eu tive que cortar. Não, Tava embaladinha, Woody. Tá A bonita. gente põe bonita. no Não, produto. então, essa né? vale pela performance, inclusive, não é mesmo? Vale pela Acho que pessoa. agora eu vou querer Não, ver. eu já Agora escolhi. quero ver Agora isso você acontecer. vai tirar? Então, vou tiro, Então, vai ser um então. prazer. Agora eu quero eu ver já isso Mas, ó, acontecer. pra você ver como é verdade, quer ver? Ó, ainda tava com um desenho aqui que eu cortei. Você promete que você vai cuidar, Deixa eu né? ver. Você promete que você vai cuidar. Claro. Eu acabei de tirar da embalagem essa meia e essa outra. Porque essa é a minha cara. Essa daqui é bem mais a minha cara, né? Então, perfeito. Olha que legal. E, ó, minha esposa é testemunha que é novinha, tá? Novinha, muito então bom. tá bom. Depois você Eu chama ela. tenho uma testemunho. coleção e eu deixo guardada. E aí eu vou legal. usando pontualmente. Ah, Ó, agora você vai perfeito. precisar me dar uma tesoura, porque ela vem assim, ó. Não, mas aí não dá. Você faz com bottom. Eu tô te dando bottom. Tesoura não faz Mas é parte só do emprestado. presente. Vai me dar uma tesoura, não. Ganha o bottom. E agora você vai ganhar um presente especial. Então, de novo, ó. Então, está entregue. Maravilha, olha que Aí, legal, muito que bom, presente muito legal. bom. Inusitado, cada vez mais inusitado, hein? Olha aqui. Já ganhei pedra, agora eu tô ganhando uma meia usada. Maravilhoso. Usada por aproximadamente 3 horas e pouco. Só foi um pouco mais porque você atrasou. Agora Porque você senão... não pegou chuva. Não peguei Então chuva. tá melhor, Não, né? tá novinha. Tá melhor, né, Woody? Tá bom, tá bom. Aí já melhorou. E Já melhorou. agora você vai ganhar realmente o presente que é maravilhoso do nosso artista aqui. Põe na tela, Fábio Woody. Põe Fábio na Woody. tela. Mas você vai ver. Você conhece ele, então você sabe Conheço. do que ele é capaz. Fábio Woody é capaz Habilidosíssimo. de muita coisa. Não, e o que eu fico estupefato é que ele realmente lê a alma dos convidados em 30, 40 minutos. É impressionante isso. Eu já vi. Isso é o mais- Eu já vi algumas coisas do Fábio, de fato. Isso é o impressionante. mais impactante. Tá. Agora vai. O barulhinho. Olha lá. Vai. Tá indo. Olha lá. Uau! Olha lá. Olha lá. Carlos Felicíssimo. Felicíssimo. Tomar consciência não é algo fácil. Não é algo fácil. Tem gente que escreve consciência no copinho de cachaça e. Né? Agora não, mas tomar consciência não é algo fácil. Olha lá. Para o adulto infantil, a única resposta certa é sempre a dele. Que Fantástico. legal, que legal. Já entrevistei mais de 15 mil pessoas. Eu fiquei com vontade de falar isso. 15 mil é uma pequena cidade, né? Você já entrevistou uma população de uma pequena cidade do interior de São Paulo. E quando você entrevista para fazer um processo seletivo, Carinho, você pode entrevistar como só mais uma conversa, ou você... E eu comecei desde cedo, eu entendi que a entrevista, na verdade, era um presente para mim. Porque você, quando entrevista um profissional, você está sendo agraciado com uma informação do que ele faz. Então, é como se você fosse um ator, você vive múltiplas carreiras ao mesmo tempo. Fantástico. Mas tem toda uma história de vida, de família e etc e tal. E um dia eu parei para fazer a conta, eu já cheguei a fazer processo seletivo onde eu entrevistei 600 pessoas. Nossa, que louco, hein? E eu carrego, é um poder de informação muito grande. Se você souber trabalhar essa informação de forma respeitosa, então por isso que acho que foi um gradil. Foi aí que eu fui me desenvolvendo para chegar neste momento que eu tenho, né? Minha esposa perguntou hoje assim, você mudaria alguma coisa na sua vida? Eu falei, não, talvez a consciência que eu tenho no corpo de 20. Maravilhoso, acho que todos nós, né? Porque esse processo de cair, quando você entende... Eu faço judô desde os 5 anos de idade, né? E o primeiro ensinamento que você tem no judô é cair. Aprender a cair. Exatamente. Porque Você não cair todo mundo vai. Você não joga ninguém sem você saber como cair. E se você não sabe cair, possivelmente você não levanta. Verdade.
Verdade. Fantástico. Fantástico. Maravilhosa entrevista que eu peguei, né? Cheguei ali... Faltando 15 minutos. O avião estava decolando, né? Mas chegamos num destino maravilhoso, que são essas palavras suas aí, Carlos. Maravilhoso, Woody. Fábio Woody, obrigado pela sua participação, mais do que participação. Acho que hoje a gente saiu, em todas as vezes, Carlos, todos os nossos convidados, realmente o projeto é muito especial. Todo mundo que está inscrito, inclusive, galera, quem não está inscrito está moscando, vamos se inscrever aí, hein? Agora mesmo, hein? Mas para todo mundo que já está acostumado, os convidados são os mais diversos, mas sempre tendo isso como um balizador, que é o quê? A qualidade da mensagem, e a mensagem calcada na experiência vivencial, né? Não só no Boa. Então, eu tenho o privilégio de conhecer você há bastante tempo, mas foi uma honra tê-lo aqui como convidado. E quando sair o livro, quando for publicado, você já está convidado novamente aqui. A gente você já tem lugar garantido aqui para fazer o lançamento, hein? Exatamente. Te agradeço. Exatamente. Eu tive uma pessoa que está nos ajudando com o livro, 2 pessoas muito especiais estão me ajudando. E eu, para quem não sabe, não sei se o Fábio lembra, mas eu fui garçom, barman e fui gerente do restaurante Spot. Ah, é? Que legal. Eu falo com as pessoas que eu passei pro restaurante, falam, quando você morou fora. Eu falei, não, no Brasil, né? Você entregou pizza lá fora? Não, entreguei no Brasil, né? E foi uma escola maravilhosa. Conheço sócios, e tem um sócio que eu tenho um carinho muito especial, que é o Sérgio Calil, né? Que é um dos sócios do Spot. Fica aqui, o primeiro deles fica aqui na Paulista. E o Sérgio fez o prefácio de um livro que saiu há um bom tempo no mercado, muito bacana, falando sobre não usar carro em São Paulo. Ele é uma pessoa que anda a pé para São Paulo inteiro, né, etc e tal. E eu fui almoçar semana passada lá e tive uma coincidência maravilhosa, cara. Muito difícil o Sérgio ir na hora do almoço. E eu estava sentado com uma pessoa que eu recebi e o Sérgio apareceu. E ele me viu falar comigo tal, e etc e tal, sempre carinhoso, sempre atencioso. E eu falei assim, Sérgio, eu sei que você já fez o prefácio de um livro, etc e tal, A gente está finalizando o livro, agora a gente está pegando algumas partes. E eu queria perguntar se você, porventura, faria o prefácio do meu livro. Porque você é uma pessoa de pessoas. Porque o Sérgio, dentro do Spot, ele é o responsável pelas equipes, né? Pelas pessoas que trabalham lá. Ele falou assim, vai ser um prazer. Então, a gente teve essa notícia semana passada muito legal. Que legal, ele vai fazer o prefácio. Sérgio fazer o prefácio. Porque o Sérgio, na verdade, as pessoas falam, ele é uma pessoa dono de restaurantes maravilhosos, ele é uma pessoa de pessoas também, né? Pessoa que fala de pessoas. Que legal. Então, vai ser um prazer, com certeza, compartilhar com vocês um pouquinho do livro. E, Woody, aqui no bastidor, vou ver se o carinho não quer ficar com a meia nova, para não ter nenhum... Deixa eu ver. Vamos trocar pela nova. Não, de jeito nenhum. Essa aqui é a minha, ninguém tasca. É a meia, ninguém tasca. Mas obrigado. Eu que agradeço a gentileza dos dois. Muito demais. Obrigado. De todos, na verdade. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, que esse episódio seja um empurrão para vocês, pessoal. Tá na dúvida do que fazer? Faça. Tudo é possível. Somos fortes e bons. Acredite em você mesmo. Bom, se você gostou desse episódio, nós temos outros tantos aí. Nossa plataforma principal é o YouTube, mas também estamos nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer. Nas redes sociais você nos acha também como Tudo é Possível Podcast. Eu, Karim Feres e Fábio Woody com A Estranha Vida de Fábio Woody. Agradecemos muito. Carlos Felicíssimo está nas redes sociais como Carlos Felicíssimo. Carlos Felicíssimo. No Instagram tá como eu, Carlos Felicíssimo. Uhum. Uso muito também redes profissionais como LinkedIn. Aí tá como Carlos Felicíssimo Ferreira. Mas Carlos Felicíssimo, você jogar, vai aparecer algumas coisas por lá. Boa, pessoal. Então é isso. Obrigado. Nos resta dizer, bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Valeu, Carlos. Obrigado. Obrigado. Woody, maravilhoso. Tchau, tchau, Woody. Bora, pessoal. Um abraço. Delícia. Tchau, tchau.